está aqui conosco para falar sobre diabetes, gente. Olha, diabetes é algo assim que as pessoas não dão muita atenção, mas é uma doença que é muito, mas muito traiçoeira. E eu posso testemunhar isso porque eu recentemente perdi um membro da minha família e a causa, embora tivesse morrido de Covid, mas o diabetes, né, foi, diríamos assim, o ponto crucial para que o meu filho perdesse a vida. Eu, portanto, senti isso na própria pele. E nós estamos aqui com a nutricionista para falar sobre essa questão da diabetes, as causas da diabetes. Bom dia, Paula. Bom dia, como vai? Tudo bem. Pois é, me fale aí dessa relação da diabetes, as consequências que podem levar a uma doença dessa. Vamos lá. Eu fui convidada pela Farmácia Brida para vir falar sobre esse assunto, né? Porque até no último dia 14 de novembro é comemorado um movimento global de conscientização da doença do diabetes. E o diabetes, como você mesmo começou a falar, é uma doença que ela acomete muitas pessoas e muitas vezes as pessoas já têm a doença e não têm a noção que tem esse diagnóstico. Porque se trata de uma doença muitas vezes silenciosa, que inicialmente não tem como eu posso dizer, um sinal, um sintoma muito característico ou passa desapercebido por muitas pessoas e com o tempo ela pode sim evoluir. E as consequências do diabetes mal controlado, que não tenha uma condição como eu posso dizer assim, de taxas mais normalizadas dentro de um padrão mais aceitável, pode sim levar a grandes complicações, não só em doenças cardiovasculares, doenças neurodegenerativas, doenças de mesmo caráter que a diabetes, que é inflamatório, como doenças renais, doenças do globo ocular e entre outras doenças também que podem ser mais evidenciadas com o início da diabetes, com a complicação. Agora, o que é efetivamente impulsiona essa doença? Sim. Que provoca essa doença? É importante dizer que o diabetes ela é uma doença que ela é diagnosticada por um médico. Eu sempre recomendo que as pessoas façam seus exames de rotina e façam a verificação dessas taxas glicêmicas para que se tenha noção de como que está indo esses controles. Porque quando a pessoa apresenta esse mau controle das taxas glicêmicas, já vai se caracterizando que ela está tendo uma dificuldade no controle da glicemia. E isso inicialmente pode ser chamado de um processo que a gente chama, que é resistência insulínica. Muitas vezes a pessoa já está com alteração glicêmica, mais ou menos assim, em limites um pouquinho assim, mais aumentados do normal, mas ainda dentro de uma faixa de normalidade. Porém, ela tem uma demanda de insulina muito maior. E isso vai caracterizando uma falência aos poucos desse funcionamento. E é como eu disse, é um quadro que muitas vezes a pessoa apresenta, não tem uma sintomatologia muito clara e ela vai levando isso por muitos e muitos anos. E aí quando vai ter uma noção maior de exames mais específicos, a pessoa já apresenta sim o quadro de diabetes. Então, o ideal é que o indivíduo ele vá fazer sempre seus exames e veja como que está andando as suas taxas glicêmicas, taxas de insulina. Tem outros exames mais específicos que o médico, sabendo que você tem uma tendência ou tem um familiar mais próximo que tem esse quadro de diabetes, ele vai ficar mais investigativo em relação a esse assunto. Quer dizer que a genética a herança genética tem muito a ver. Sim, porque como é uma característica que pode vir a nível mesmo de DNA, por exemplo, a sua capacidade de gerenciar esse controle glicêmico possa ser sim uma característica genética. Ultimamente já tem se caído mais esse fato de ser, porque eu tenho um parente próximo que eu vou ter diabetes. Hoje em dia, esse não é o único fator. Hoje em dia, considera-se que um dos fatores principais é justamente o hábito de vida e principalmente a obesidade, o controle do peso. A alimentação, que contribuição ela daria para processar processar mais rápido essa chegada da doença? Sim, hoje o que acontece hoje é que a população ela vive hoje no momento em que a alimentação ela está muito mais industrializada, muito mais de processados. E esse advento da alimentação mais processada veio trazer sim essas consequências,
Porque muitas pessoas hoje em dia, pelo corre-corre, acaba se comendo um alimento já congelado, já pré-preparado, já vem temperado, já vem adoçado. E aí, muitas vezes, esses alimentos processados, eles vêm com uma quantidade de açúcar, por exemplo, que é superior à necessidade. E isso, aos poucos, vai prejudicando. Além disso, a preferência das pessoas em comer alimentos mais à base de carboidratos, principalmente de massas, pães, biscoitos, pizza, isso também favorece a uma oferta muito grande de carboidrato, que é um tipo de nutriente que vai favorecer a um alto índice glicêmico, que vai favorecer ao aumento da sua glicemia. Daí, se o indivíduo ele já tem um controle ruim desse perfil glicêmico, com essa oferta maior desses alimentos, você vai estar, como eu posso dizer, forçando mais ainda esse processo a não ser controlado. E aí, aos poucos, você pode prejudicar. Quando eu oriento aos meus pacientes, eu sempre digo, em primeiro lugar, procurar ter uma alimentação mais natural. O que é que eu quero dizer com isso? É justamente aquele primeiro fato que eu estava falando. Procurar comer alimentos que você procure fazer em casa. Alimentos mais naturais, frutas, verduras, raízes. E minimamente colocar na sua alimentação alimentos processados que você vai comprar pronto. Principalmente alimentos como arroz e feijão, que são alimentos minimamente processados que você vai preparar em casa, com seu tempero, com pouco sal, com pouca gordura. No caso dos produtos à base de farinha de trigo, preferir estar comendo esses produtos de forma mais integral, que são mais próximos do produto natural, ou também estar intercalando junto aos produtos mais naturais. Eu sempre digo, quando eu faço uma dieta, às vezes o paciente chega assim para mim e fala, Paula, como é que eu vou fazer se eu não posso comer pão? Eu vou falar assim, não é que você está proibido de comer pão, mas precisa comer pão todos os dias do ano? Por que não comer também uma raiz, né? Um aipim, uma batata doce, pode-se comer também um inhame. Aí vem e pergunta, e a tapioca, o beiju, eu posso comer? Eu vou explicar, ó. A base, tanto do pão como da tapioca e do beiju, todos são de farináceos refinados. O que você tem que fazer? Você tem que associar alguma fibra ou alguma proteína ou até mesmo alguma gordura de qualidade. Aí você tem os recheios que você pode colocar no pão, na tapioca, que vai favorecer você comer e esse equilíbrio glicêmico acontecer durante a sua alimentação. Bom, muito tem se falado do refrigerante, e há uma realidade, o refrigerante tem uma quantidade de açúcar muito grande, mas depois a indústria veio com o refrigerante sem açúcar, né? E tem outro produto, que é o adoçante, certamente, né? Que é jogado. E o que é que faz mal nesse caso? É o adoçante? O adoçante também faz mal ou não faz mal? Tirando o açúcar, botando o adoçante. Essa foi uma ótima pergunta. Normalmente o que acontece? Muitos adoçantes, eles são de diferentes composições. Nós temos hoje adoçantes que são à base de alguns produtos mesmo industrializados, outros que são à base de produtos mais naturais. O que mais está em voga agora são o uso dos adoçantes à base de polióis. Que aí você tem tanto o xilitol, você tem o eritritol, que é muito usado porque se assemelha muito ao sabor do açúcar. Porém, pessoas que têm problemas do tipo muita formação de gases, flatulências, distensão abdominal por conta disso, com o uso desses adoçantes piora muito a microbiota intestinal. Então é prejuízo. A outra classe de adoçantes mais naturais, como por exemplo a estévia, que é o stevita que a gente tem hoje no mercado, apesar dele ser natural, porém ele tem mais componentes que também podem mexer nessa microbiota intestinal. O que eu tenho a dizer em relação a isso é que, se for usar com muito controle. Uma pergunta básica que eu sempre faço para meu paciente que usa adoçante, eu pergunto, quantas gotas você usa? Aí muitos falam, eu aperto, esguicha e eu faço uso. Eu falei assim, você não está controlando a quantidade. Você está usando uma quantidade que você nem sabe. Muitas vezes, se você usa uma quantidade além do que é recomendado, vai ser equiparado ao mesmo estímulo que o açúcar poderia fazer no seu organismo. Então, assim, tem que ter um controle, uma orientação específica com o profissional que lhe atende, para que você possa fazer uso adequadamente do melhor adoçante específico. Agora, eu ainda faço uma recomendação aos meus pacientes. Experimente comer sem nada.
Experimente adaptar o seu paladar a comer alimentos realmente sem adoçar. Será que é tão necessário assim? Né? O café. O café. Muitas vezes, alguns pacientes, eu digo assim, de vários anos de experiência que eu tenho, quando eu sugiro isso, fala, Paula, foi difícil no começo, mas eu fui tentando e hoje eu consigo tomar o café sem adoçar, sem nada. Eu consigo até sentir o sabor do café com melhor qualidade. Para muitos, eu até recomendo o uso de um pouquinho de canela no café, porque disfarça um pouquinho aquele sabor mais amargo do café, entendeu? Então, assim, são várias orientações que, dependendo do indivíduo, quando chega até a mim, eu vou tentar ajudar ele da melhor forma que ele, quando ele for fazer uso de um adoçante, ele fazer em último caso, que não seja aquela rotina todo tempo, porque às vezes a pessoa usa adoçante no suco, no cafezinho, na vitamina, no mingau, em tudo que vai comer. E no final do dia a quantidade foi muito grande. Bom, evidentemente que eu me sinto culpado também, porque eu agora mesmo tomei o café sem açúcar. Perfeito. Agora há pouco, tomei o café sem açúcar, para não entrar no café sem açúcar. Mas nem tudo eu tomo sem açúcar. Às vezes eu uso adoçante. E eu não tenho, pelo menos até agora, não tenho o sintoma do diabetes. Eu, pelo menos, não tive, né? Todas as vezes que eu tenho feito os exames, tem dado minha taxa de glicemia está boa. Mas eu não fui recomendado pelo nutricionista nem pelo médico para não comer açúcar. De vez em quando, sim. Não sou muito adepto das coisas doces. Mas essa do adoçante aí agora me preocupou. Porque às vezes eu também cometo esse equívoco. Exatamente. De colocar além da necessidade. Para quem não é diabético, apenas quer fazer uma prevenção, eu sempre digo assim, ó, não precisa nem você ficar tão preocupado em usar o adoçante. O próprio açúcar, se você tiver uma consciência muito grande de quantidade que você está usando, ela não vai ser tão prejudicial assim. Eu sempre digo, nunca adoce nada que você for comer, tipo fazer um café com açúcar, fazer um suco. Experimente, veja se o paladar está agradável. Se for necessário, você vai colocar o mínimo ali. Senão, você insiste sem tomar nada. Isso é o melhor caminho para começar. Bom, em síntese, a alimentação talvez represente aí a maior incidência, né? Uma alimentação não cuidadosa, talvez represente o maior risco para a diabetes? Sim, associada a um hábito de vida ruim. Por exemplo, a pessoa que vive trabalhando, muito altamente estressada, come em horários irregulares, dorme em horários irregulares, não dorme bem, não pratica atividade física. Então, na verdade, é um conjunto de fatores que, aliado a justamente uma má alimentação, possivelmente vai estar, eu digo, castigando o seu organismo. E se você tiver tendência a ter esse problema de saúde, pode sim favorecer a um desenvolvimento de diabetes. Com essa, diríamos assim, síndrome da comida aquilo que hoje as pessoas, no dia a dia, será que ela tem esse cuidado todo no momento que vai comer a comida aquilo? Porque onde você chega no restaurante, você ainda tem restaurante à carta, você ainda pode, mas ali seduz muito quando você chega numa banca de comida ali. Como é que é para fazer esse controle? Por exemplo, para pessoas que geralmente comem fora, quando a pessoa vai até a mim, eu sempre pergunto, qual é a característica dos alimentos que você encontra quando você vai comer fora? Para eu conhecer o ambiente que ela está encontrando. Mas eu sempre falo, a regra básica de uma alimentação é que você tenha 50% do seu prato de vegetais. Se for um local em que você confia na procedência, na higienização, você pode fazer uso dos vegetais crus. Se não for, evite. Até por questões mesmo já de infecção, até por outros organismos, como por exemplo a H. pylori. Se for difícil de comer uma hortaliça crua, então prefira comer também os legumes cozidos. Aí pode ser cozido junto da proteína, pode ser cozidos no vapor, que geralmente tem lá nas bandejas, né, de restaurante aquilo. E junto com isso, vim associando um carboidrato que você vai escolher no seu prato. Aí você vai tentar escolher, ou você usa o purê, ou você usa o arroz, ou você usa a farofa. Não dá para usar os 3, ou 2 desses, um desses, numa quantidade mais controlada. Aí você vem e usa algum alimento da classe das leguminosas,
que é fonte do complexo B, principalmente também de alguns carboidratos bons e muita fibra. Aí você tem a classe dos todos os feijões, aí você tem entra também a lentilha, ervilha, grão de bico. Então você vai escolher um desses aí para acompanhar no seu prato. Obviamente, o que você vai escolher? Aquela leguminosa que tiver melhor apresentação em termos assim, baixa quantidade de gordura. Por exemplo, se for um feijão muito cheio de carne, defumada, muita gordura, você vai preferir um outro feijão que não tenha tanto, um grão de bico, assim por diante. E por fim, fazer uso de uma proteína mais magra. Eu sempre digo, pessoas que têm uma digestão mais prejudicada, mais lenta, sempre prefiro uma proteína, uma carne mais branca, né? Peixe, frango, que vai ser melhor a digestão. Se você não tem problema, opte por uma carne vermelha, mas de preferência uma carne vermelha que não seja tão gorda. Evitar aquelas preparações, às vezes, que tem aquele molho que você observa que está muito gorduroso, evitar essas preparações. Nutricionista Paula Sabrina Sampaio, muito obrigado, foi especial esse esclarecimento seu, esse período, sobretudo, né, pré-natalino, que as pessoas abusam mais da alimentação e da bebida também. Sim, sim. E obrigado, viu? Algo mais, pode usar o nosso microfone para informar. Ah, tá certo. Eu que agradeço a oportunidade, né? Eu chamo a atenção de todos para que cuide, sim, não só da alimentação, como seu hábito de vida. E qualquer dúvida que venha ter, pode me procurar na minha rede social, que é @NutriPaulaSabrina Sampaio, que eu estarei lá disponível para tirar qualquer outra dúvida que não tenha sido esclarecida agora no momento. Obrigado pela sua presença aqui no nosso Bom Dia Feira. Tá certo. São 8h mais 23 minutos, é o nosso Bom Dia Feira. O primeiro jornalismo FM para Stand Grill. Faça todo bom prato, precisa de uma boa receita e toda boa receita de um espaço gourmet completo para ficar no ponto. E transforme seu espaço gourmet num espaço todo seu. Stand Grill, João Duval. O zap é o 981018535. Manda aí um café especial da Rio Delicatessen para o Flávio, ouvindo a gente, né, Flávio? Um abraço. Lucidata, você não fica sem comprar e ainda recebe em casa com toda a comodidade, comprando online pelo WhatsApp 3602-3200 pelo Instagram. Boa entrevista de Paulo César Araújo, o biógrafo de Roberto Carlos, está no nosso. Fala aqui, Bárbara, por gentileza. Daí as dicas para as pessoas ouvirem, quem não ouviu agora no rádio, a entrevista de Paulo César Araújo. Fala aqui, pode ter aqui mesmo, meu microfone aqui mesmo. Doutor Gemir, peguei emprestado. Fala, cuidado com esse microfone aí, porque o polêmico. Não, eu tô aqui cuidado, essa cadeira aí, viu? Você já viu, né? Você sabe a síndrome dessa cadeira aí, né? Não correr risco. Tá disponível no bomdiafeira.com.br, Dilson, e no Bom Dia Feira Oficial lá no YouTube, a entrevista completa na íntegra. Essa entrevista também é da nutricionista da doutora Paula também, isso, né? vai estar daqui a pouquinho disponível por lá. Já, né? Isso. Pois não. Ok. Então, eu não tenho dúvida de que essa entrevista com Paulo César Araújo vai bombar aí, né? O querido Paulo César Araújo, o biógrafo de Roberto Carlos. Esse é o 4º livro dele, né, Ana Paula? Primeiro foi o Roberto Carlos em Detalhes. Depois, Eu Não Sou Cachorro Não, contou a história da música brega e tal. A música brega. O nosso querido doutor Admiro leu aí, né? Esse eu não li não, viu, Admiro?